Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É como sempre um prazer, uma enorme honra contar com a sua audiência. Antes da gente entrar no assunto de hoje propriamente dito, que foi aquela movimentação que aconteceu ontem com uma grande presença de pessoas ali demonstrando seu apoio e o seu interesse, em algum tipo de mudança. Antes da gente entrar nesse assunto, refletindo sobre o que foi isso ontem, o que representa isso ontem, gostaria de lembrá-los que a gente ainda está com uma promoção muito legal lá na livraria Daniel Lopes, onde temos títulos assim com até 60% de desconto. Nós temos muitos títulos de literatura como esse aqui do o Otávio de Faria, de R$ 79,90 por R$ 46,34 apenas. Temos esse aqui também, muito legal. A Ladeira da Memória, de R$ 79,90 também por R$ 46,34. Temos esse aqui, O Senhor do Mundo, também de R$ 69,90 por R$ 40,54. E temos esse do E. Michael Jones, que é aquele autor do Libido Dominante. Esse aqui está de R$ 70 por R$ 40,54, 42%. Todos esses com 42%. Esse aqui também de R$ 59,90 por R$ 34, que é do Ortega y Gasset, também muito famoso. Vai falar sobre essa importante questão das artes. E temos o famoso Nosso Inimigo, o Estado, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo hoje. Então, pessoal, o que significou isso ontem, né? Essa presença que nós vimos ali das pessoas, né, demonstrando ali a sua insatisfação ou demonstrando o seu desejo por mudança. O que significa isso ontem? Significa várias coisas, mas tem um detalhe que talvez você não tenha atentado que eu vou ressaltar nesse vídeo. Primeiro, significa que as pessoas estão engajadas, né? Significa que as pessoas estão participantes, significa que as pessoas estão apoiando, significa que ainda há um apoio que, né, o discurso midiático tenta dizer que não existe mais, né, que foi desidratado, que diluiu, que se enfraqueceu. Significa que tem um apoio ainda, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Dizem, né? E as imagens mostram, né, que teve uma adesão ali, principalmente nas grandes capitais, bem considerável, né? Um negócio assim bem considerável, não era uma coisa esparsa não, né? Principalmente quando olhamos o que houve em São Paulo e também no Rio de Janeiro, houve ali uma presença bem, né? Uma massa de pessoas bem considerável, né? Então, a primeira conclusão do que isso significa que ainda há, né? Um engajamento, um interesse, né? Uma vontade ali, uma certa unidade também, né? A unidade é a diferença, uma vez que a gente lembra aquele antigo princípio romano, né, que foi revitalizado por Henry Kissinger, né, o divide et impera, né, dividir para conquistar, que tem uma versão mais longa, né, dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. E eu sempre falo, né, o antídoto para isso é unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, né? Todas as estratégias assim de movimentação dos jogos de poder envolvem esse tipo de medida. Sempre ela acontece de uma maneira ou de outra, né? Dividir para conquistar, né? Eles estão sempre tentando fomentar ali uma desunião, né, entre os grupos. E é por isso também que Marx ele pretendia, né, enfraquecer aquelas instituições agregadoras, né, como a igreja, a família e por aí vai. E é sempre, né, a ótica que ele vê a sociedade. No início do seu manifesto ele fala, né, a história do mundo é a história da Klassenkampf, né, em alemão, ou seja, a história do mundo é a história da luta de classe. Então, para ele vê tudo como Kampf, né, ele vê tudo como disputa entre o rico, né, e o menos favorecido, entre o homem e a mulher e por aí vai. Ele está sempre dividindo a sociedade, dividindo em todo tipo de divisão que pudesse ser feita, né? Parece que ele é até um filósofo atomista, né? Aquela ideia dos átomos, né? O átomo é você ir dividindo uma matéria até ela não poder ser mais dividida, né? E átomo é aquilo que você não pode cortar ou que não pode dividir. Então, Marx chegou a ler, né, esses filósofos pré-socráticos, né, atomistas, né, materialistas como Leucipo e Demócrito, às vezes acho que ele tinha um pouco essa visão, né, porque ele estava sempre olhando a sociedade e tentando dividir a sociedade ao máximo. É claro, dividindo enfraquece, fica mais fácil de ser dominada. Mas tem um aspecto disso que nós vimos ontem, que eu acho interessante também, que é o total silenciamento desse assunto nos meios de comunicação tradicionais, né? Enquanto estava ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma massa de pessoas demonstrando ali a sua opinião e tal,
a gente estava vendo, né, na programação normal falando um monte de coisas assim, desconexas, né, amenidades e por aí vai. O que a gente conclui disso, né? A gente conclui, poxa, realmente, né, a mídia, o pessoal fala, né, a mídia acabou, né, o jornalismo profissional foi para o espaço e tal. Mas, pessoal, eu fico me perguntando, né? Hoje a gente tem meios para perceber isso, né? Hoje a gente, com as redes sociais, a gente consegue perceber que certas informações não estão chegando, né? A gente percebe na prática, visualmente, aquilo que o Matthew McConaughey chamava de teoria da agenda, né? Ou teoria do agenciamento, ou agenda setting, né? Agenda setting é a teoria da comunicação que diz que as mídias elas podem até não influenciar, a sua opinião pode até não influenciar tudo que todo mundo está pensando, mas eles colocam a pauta, né, do que vai ser falado, né? Eles têm o critério do valor notícia para descobrir e escolher qual fato que está acontecendo que tem potencial de notícia ou não, e ao fazer isso, né, ao estabelecer o critério do valor notícia, eles escolhem o que eles vão colocar lá ou não, fazendo a tematização, né? A tematização é quando eles escolhem quais temas vão aparecer no noticiário e esses temas se tornam temas recorrentes na fala das pessoas, né? Então eles têm esse poder de conseguir pautar as conversas, né? Coloca lá o tema, esse tema que está sendo abordado, ele vira a pauta da conversa das pessoas. A gente hoje, por causa das mídias sociais, consegue perceber isso, né? Que fatos importantes que obviamente têm um valor notícia, não estão sendo tematizados, não estão sendo noticiados. E a gente olha e fala, caramba, realmente eles têm um poder de decisão assim de mostrar ou não, que vai muito além do interesse público, né? Porque os critérios, né? Por exemplo, para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, você tem dois critérios, né? Ele tem um pequeno livro chamado Da Televisão. Nesse livro ele fala, né, que os critérios da notícia são o fait divers, né, que é o fato diverso, ou seja, uma coisa excepcional que está acontecendo. Aí eles sempre dão um exemplo, né, o cachorro mordeu um homem. Não é um fait divers, não é um fato diverso, não é um fato anormal. Agora, o homem mordeu o cachorro não é uma coisa normal, então tem um valor notícia. Uma quantidade assim de uma presença que nós vimos ontem, isso era para gerar um valor notícia, né? Mas parece que não gera. Então quebra um pouquinho esse critério do fato diverso. Depois tem o critério omnibus, né? O critério omnibus é o critério de interesse público, de interesse pleno, de interesse da sociedade, ou de interesse de todos, né? Omni significa todos em latim, bus é para. Então é o critério para todos, né? Algo que tem uma grande repercussão, um grande interesse. Obviamente, um fato como esse de ontem, ele tem grande interesse e ele também tem ali um fato diverso, mas parece que para eles esses critérios simplesmente não são suficientes, né? Então, 1º de maio, ontem, né, dia do trabalho, as pessoas aí demonstrando seu interesse de voltar a trabalhar, né, de voltar a ter a sua vida economicamente ativa funcionando, né, a gente percebendo quão estranho é esse mundo no qual chegamos, onde as pessoas não estão tendo permissão é uma palavra importante, permissão para trabalhar, né? Interessante isso. Agora, a gente não pode esquecer que o dia 1º de maio é um dia curioso, né? O dia do trabalho, porque antes de ser dia do trabalho, a gente vê no verso da nota de $1, né? Tem aquele selo americano que tem aquele desenho com o olhinho em cima, né? Aquela estrutura piramidal com o olhinho em cima, e embaixo está escrito em algarismos romanos 1776. E a gente acha que se refere à independência americana, né, de 4 de julho de 1776, mas não podemos esquecer que no dia 1º de maio de 1776 foram fundados ali, ou foi fundado o grupo dos Iluminados da Bavária, né? Esse que é representado por esse olho que está em cima ali da estrutura piramidal. Então, é um dia curioso também, é um dia que tem um fundo ali meio interessante dentro da história dos Jogos de Poder, uma vez que esse grupo, né, o objetivo deles era, assim como depois na França de 1789 aconteceu, era derrubar o Ancien Régime, o antigo regime das monarquias europeias, e instaurar um novo regime, né? Exatamente o que depois, lá com o seu manifesto lá, o Marx vai falar, né? Que eles não tentam esconder a sua real intenção, que é a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Então, 1º de maio é um dia interessante para a gente pensar na questão dos jogos de poder. Ok, pessoal? Essa é a reflexão de hoje. Forte abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom, obrigado pela audiência e dê uma olhadinha na nossa promoção. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um excelente domingo para vocês
Que Deus nos abençoe, nos proteja da falência, das enfermidades, do desemprego, que nos abençoe nessa semana que se inicia em nome de Jesus. Valeu, um abraço!